Deixa eu dar boa tarde à minha mesa e acabou que o nosso querido amigo Edilson Lima não entrou com a música que era pra entrar. Mas tudo bem, Edilson. Porra, Edilson. Entra à direita, Edilson. Assim, Edilson, isso foi uma reclamação, tá ligado? Falou poxa? Falei poxa. Ah, tá. Foi poxa. Aí você trocou o X com 2 R's. Foi, entendi. Entra à direita, Edilson. Minha gente, pelo amor de Deus. Tassis Michel, meu amor. Boa tarde. Reclamasse tanto aí. Tá vendo só? Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, Xelinho. Eu tô bem. Ele tá com mais cara de ressaca do que eu, você não pergunta isso pra ele. Eu tô bem, sinceramente. Hoje eu só tô meio sonolento, uma coisa normal, mas estou aqui, firme e forte, pra fazer o pé no gramado. Boa tarde a todos os ouvintes, a visitante, né? A Bárbara, que tá aqui, a Natália, e o grande abraço aí ao mestre, o mito, o insubstituível o nosso Hitchcock. De curtas-metragens. Boa tarde também, companheiros de mesa, Vitor, Rodrigo. Ah, obrigado, tá? Obrigado. Você nos deu boa tarde, ao menos isso. Ah, tá. Olha, dá boa tarde também a Bárbara, que tá aqui acompanhando a gente hoje. Veio ver como é que a equipe do Pé no Gramado se porta. Espero que eles estejam direitinhos hoje. Eu vou me comportar hoje. Só hoje, né? É. A gente vai ter convidado a semana também, então, por favor. Não, mas convidado não me preocupo, não. Ah, tá bom, tudo bem, então. Olha, Rodrigo Benson, boa tarde pra você, meu querido, tudo bom? Boa tarde, Sassaz. Tudo bem, não estou de ressaca, como você está imaginando. Não, você com certeza não tá de ressaca, mas que o final de semana foi bom e prolongado, foi, né? Não, só o domingo. Aham. Ah, não, teve o sábado, porque assisti no UFC, então realmente foi bem prolongado, Quer porque dizer que terminou nesse tarde. final de semana quem só ficou em casa foi eu, né? Rapaz, será? Pelo jeito, sim. E mais boa tarde, Soares, aos amigos da mesa, nosso querido Hitchcock, aos ouvintes e a Bárbara que está aqui acompanhando o programa hoje com a gente. Vitor Noblar, meu amor, tudo bom? Tudo bem, Estela. A sombra da... Como é? Qual foi o apelido que eu coloquei nele? Eu esqueci. Sombra do inseto A maligno. sombra do Sombra do inseto inseto. maligno. Tudo bom? Ave Maria. Explicando, Estelinha, aos ouvintes, quem é o inseto maligno? Rapaz, é uma menina ruiva que apresenta o programa. Tu conhece ela, Tassis? Não. Não. Tá. Boa tarde, Estelinha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Bárbara. Ao Tarsis, a Natália. Ao nosso Boa tarde. Edilson Lima, Beowulf. É um prazer qualitativo estar aqui, ok? Falando sobre um possível convidado aí, eu falei que eu não iria me comportar caso ele estiver aqui, mas se ele vier acompanhado, talvez eu até possa fazer um esforço. Totalmente Não, com o bom Vitor é se Noblar. esse convidado estiver escutando o programa filho, e ele escutar você dizendo isso. É isso, que violência é essa, tá? Mas não, assim, violento não. mas assim, em nenhum momento a gente faltou com respeito. Então, verdade. Tá tudo certo. Bem, gente, explicando aqui rapidinho o porquê da música Que do já tema foi- da que vitória, já foi que já mudada, foi né? mudada, Que já certo? foi mudada, Hoje vale o salientar. nosso querido e saudoso Ayrton Senna, se estivesse vivo, completaria 52 anos. Então, em homenagem a ele, a gente colocou aí o tema da vitória, que eu acho que causa um frisson em todo brasileiro quando escuta ou quando a gente remete a No ela. mínimo né? uma Então, boa lembrança. Né? é, com certeza. Mas olha, vamos começar a falar de notícia, vamos começar a falar de futebol. Afinal de contas, mesmo com o placar em branco, tanto para esporte quanto para náutico, tem muita coisa acontecendo aí. Negociações do náutico que estão vindo a todo vapor. Como o Pé no Gramado já havia avisado há um bom tempo, não é, Rodrigo? Positivo, o quê? Eu adoro esses setoristas que não sabem de nada. Ó, tá vendo? E Não o saber uma que coisa, bom não que o celular lembrar é tá no- outra. Que bom que o meu celular tá no Agora, o silencioso, bom né? é isso, DR ao vivo no programa, um trola o outro. É lindo, é por isso que eu amo vocês. Então vamos embora, gente. Mas vamos começar falando do Santa Cruz, que ontem levou milhares de pessoas às ruas, né, do Recife. Carreata, mas ainda assim, amanhã tem apresentação, hoje eles voltam aos treinos, tá todo mundo se preparando. E se eu não me engano, a Série C tão querendo voltar aí domingo que vem, né, Tassis? Ele vai vir com as notícias direitinho, sabe o BG disso? Serei sempre de coração, pois a cobrinha quando entra no gramado eu fico toda arrepiada, torço com satisfação, eu sou Santa Cruz. É verdade, Estelinha. Depois de um sorriso irônico de Edilson Lima, não sei porquê, né? É porque ele lembrou daquela de painho. Ah, eu Tenho sei, certeza que foi isso. Ontem teve a carreata e comemoração do título do Santa Cruz, do bicampeonato pernambucano, né? Que atrapalhou a vida do nosso companheiro Vitor Noblar, né? É verdade. E a semana do Santa Cruz, devido ao adiamento da Série C, é a semana mais da parte física, né? Já que na parte técnica e no entrosamento o elenco é basicamente o mesmo, não teve nenhuma grande perca e o Zé confia muito nisso.
né? Em relação a preocupação do Zé mesmo é a relação da parte física pelo tempo que os atletas vão ficar parados, né? Já vai fazer 2 semanas que os atletas não têm um contato direto com a bola, apesar do amistoso com o CSA, mas não é o mesmo ritmo de um jogo pegado, de um jogo oficial. O Zé trabalhava isso, o Jefferson já apareceu nas bandas do Arruda para conhecer o elenco, conhecer o Zé, né? E sentiu o ambiente, ele que falava que o ambiente do Santa Cruz, pelo que ele sentiu, era muito bom e pelo que eu já tinha ouvido falar, né? E falou também em grande, e não uma pequena parte, uma pequena entrevista, que estava ansioso em ver o Arruda cheio, né? Coisa que ele viu quando defendeu o Náutico esse ano no Pernambucano. Isso, que o Santa venceu por 1-0 com um gol do Renatinho. O Jefferson, que até foi expulso, se eu não me engano, naquela partida. Foi lá ele nos minutos finais, foi. Isso. Então o Jefferson já falava, já é o reforço da Cruz, o Fred já se apresentou. E mais um jogador defende que o elenco do Santa, como o Vitor Noblar já tinha falado isso há tempo, eu acho que muita gente escuta o programa da gente e não dá os créditos, né, Vitor? Cara, eu tô tranquilo. O Diogo falou também que o elenco do Santa era um elenco de Série B, né, que estava disputando a Série C e que isso aumenta a responsabilidade dos atletas em conseguirem um acesso do Santa. Porque ao mesmo tempo que a gente fala que é um elenco de Série B, eles têm que mostrar isso dentro de campo, né? Pois é, com e certeza. O Diogo salientava isso, que não adiantava ter só os nomes importantes, ele citava o Luciano Henrique, o Denis Marques e o Geilson, que são jogadores que jogaram em Santos, né, Atlético Paranaense, Flamengo, né? Mas ele também falava isso, que não adiantava esse favoritismo fora de campo se o Santa não confirmar isso dentro de campo. E por isso mesmo ele falava que vai jogar com todos os adversários da mesma forma, sempre respeitando, mas fazendo com que dentro de campo a força e o favoritismo do Santa Cruz predomine. Então é isso que o elenco do Santa está pregando, isso é uma coisa que a gente vê o Zé falando muito. Apesar dos resultados conquistados, sempre a gente não ganhou nada, essas palavras sempre saem da boca do Zé. E com a Série C não é diferente. O Zé, que deixou o elenco à parte já da carreata, disse que a festa era para a torcida e disse que na cabeça só tem uma coisa, a Série C e o acesso, né? Quer dizer, não são uma coisa, são essas coisas, né? A Série C e, consequentemente, o acesso. Falando rapidinho do adversário do Santa Cruz na Série C, Estelinha, o Salgueiro jogou ontem com o Souza no Cornélio de Barros e foi derrotado, viu? Perdeu por 1-0, o Salgueiro que desperdiçou o pênalti. O Salgueiro ontem foi derrotado. Então, um adversário do Santa se prepara, né? O Zé optou por não fazer o amistoso e o Santa só está trabalhando mesmo essa parte física. Falando de um assunto relacionado ao Santa Cruz, o CSA, que foi adversário do Santa nos amistosos, está recebendo intimações do Procon por anunciar que era o Santa profissional que iria para Maceió. E muitos torcedores foram surpreendidos a estar no campo ao ver a equipe de juniores do Santa. Então o CSA está meio que reclamando da atitude do Santa. No mínimo que houve foi uma falta de comunicação entre as diretorias, né? E o diretor do CSA disse que ficou constrangido porque foi prometido que iria a equipe titular do Santa para o amistoso. E não foi o que aconteceu. Haja vista que só da equipe, o torcedor tricolor daquele time realmente só conhecia o Jefferson Maranhão. E o Clay. Não, o Clay nem foi. Você vê, o terceiro goleiro do Santa não foi pro amistoso. O terceiro goleiro não foi. Mas será que o próprio time de Alagoas não foi pego de surpresa com essa time? Não, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô... Não, mas não foi nem um misto, Rodrigo. Porque o Jefferson Maranhão... Não foi um misto. Foi um misto de juniores com reservas. Não, mas não teve reserva, Estela. Só teve um, que é o Jefferson Maranhão, que tem idade de juniores. O Jefferson Bruno, que treina com a equipe titular, o Jonatas, o Pedro Adriano, atacante, que chegou a ser até relacionado para um clássico contra o Sport, são jogadores do Júnior. Então podemos afirmar que o Santa Cruz foi com a equipe de júniores para Alagoas. E isso está rendendo ao CSA denúncias no Procon, porque vendeu um produto falso, né? Todo mundo esperava ir para ver o Denis Marques, ele que é alagoano, né? E todo mundo esperava ver o Denis, ver o Carlos Bala, que ainda estava no elenco. Então o Santa tá sofrendo também isso aí, esse tipo de reclamação do CSA. O Santa não vai pagar o pato com isso, né? Mas não deixa de ser uma coisa chata, já que se realmente prometeram, não sei se a diretoria, não sei qual foi a conversa das diretorias, mas se realmente foi prometido que a equipe principal iria para Maceió, isso deveria ter sido cumprido. Vou dar uma dica pro pessoal do CSA: escute o pé do gramado, porque já na segunda-feira ninguém ia ser pego de surpresa. A gente já tinha dito
que provavelmente o Santa Cruz iria com o time de juniores. Pois é. Gente, e contratação, tá? Vocês têm mais nomes que estão pra chegar? O Santa Cruz, mesmo fazendo aquele, tipo, um trabalho fechadinho ali, não vazou mais nenhum nome. O Diego Bispo vai vir ou não vai pro Santa Cruz? A informação é que a negociação ainda está no mesmo nível, não mudou nada, mas que o Zé tem sim vontade de contar com o jogador, porque gostou, e é um jogador que é mais ou menos parecido com o estilo do Leandro Souza. Esse jogador o Zé não tem no elenco, não tem nem para substituir caso o Wagner seja suspenso ou se machuque. Então o Zé tá querendo que o Diego Bispo acerte com o Santa Cruz, o que deve acontecer, porque pelo que a gente sabe, o atleta também não tem nenhuma proposta. O que pega talvez é o tempo de contrato que o atleta queira com o Santa Cruz e que o Santa Cruz quer com o atleta. Então o Diego Bispo deve reforçar o Santa Cruz. Vitor deve ter alguma informação? Não, só ia confirmar que o Fred já foi apresentado já sim. Na quinta-feira, não foi? Já chegou, e falando em ser titular, né? O Fred, que disse que respeitava todos os seus adversários, seus companheiros, o Diego Lima, o Clay e o Thiago Cardoso, que está machucado, mas disse que chegou com o objetivo de ser titular. Mas em entrelinhas, o Zé já deixou claro que a confiança no Diego Lima é única, assim. O Diego, sempre que entra, cumpre bem seu papel e deve assumir a titularidade da camisa tricolor. O que eu acho assim mais justo no momento, afinal de contas o Diego é o que mais vem se preparado para titularidade, é o mais regular ali no banco de reservas, não desmerecendo o Clay de forma alguma, mas é aquele quem a torcida mais confia depois do Thiago Cardoso. Com certeza. A gente viu, olhando de alguns momentos, viu que o Diego quando entrou fez o trabalho dele direitinho, pode não ter tido a sorte da equipe vencer, mesmo. Mas ele fez o trabalho dele direitinho. Ele sempre cumpriu papel, tanto é que a torcida do Santa Cruz tem plena confiança no Diego, e o Diego que falava também nessa entrevista que deseja boa sorte ao Fred, ao seu novo companheiro, mas que está trabalhando para ser o titular do Santa Cruz, e disse que não se vê na frente dos outros, porque ser o reserva imediato do Thiago. Ele disse que se vê no mesmo nível, mas que está trabalhando duro para que, se essa chance se confirmar, se ele for realmente camisa 1 no início da competição, ele agarrar essa chance com as duas mãos, né? Falando literalmente, né? Que é o goleiro. Então o Diego Lima também fala com a mão isso. só também, pô. Acontece. Pois é. Enquanto a gente se coça, passa calor, vamos seguir o E programa. olha porque o ar-condicionado tá pegando, tá Pois frio é. aqui, viu? Eu posso falar que a gente tem convidado essa semana já, ou é melhor deixar pra depois? Tá confirmado. Ele já me confirmou. Então pode confirmar, Estela Soares. A gente tá falando aqui tanto do Diego, então anunciar aqui agora pro ouvinte que o próprio Diego Lima vai estar aqui essa semana, não confirmou data ainda, porque precisa ver a programação do Santa Cruz, como é que vai ficar essa semana, mas ele já me confirmou, dizendo que vem aqui essa semana até a quinta-feira, então vamos esperar aí direitinho, ver o dia que vai fechar, e a gente tá anunciando aqui direitinho pra vocês. Só o Diego Lima que vai estar presente. Quem mais viria? Quem mais viria? Quem mais viria? Quem mais viria, Estela Soares? Não, é porque, infelizmente, os ouvintes não podem ver o que eu vejo aqui, entendeu? Pra torcida viu aqui, Estela Soares? Pra torcida tricolor fica o convite, e a gente vai divulgar provavelmente esses dias a data de escutar o titular do Santa, já que o Diego, a gente sabe que apesar de o Diego não se colocar, mas que na confiança do Zé, ele vem após o Thiago Cardoso, então é a oportunidade do tricolor vir e até fazer perguntas, né, pro Diego Lima, e ele vai estar aqui respondendo ao vivo no Pé no Gramado. Com certeza, gente. Então, olha, fiquem ligadinhos aí, a gente vai estar anunciando quando é que o Diego vai estar vindo aqui, certo? Então, mais alguma notícia do Tricolor, Tassis? Não, Estelinha, por enquanto é só isso. Essa semana ainda deve ser anunciado o zagueiro e o meia, e também um lateral direito. Aí a gente traz a informação no pénogramado.com, na página do Facebook do programa. É isso aí, gente. Então, vamos para uma pausa rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Afinal de contas, Sport Santos 0x0, Náutico e Cruzeiro 0x0. Foi um placar, foi tudo meio branco, tudo meio paradão nessa segunda rodada, e cada um aqui que decida quem vem e quem vai no próximo bloco. Gente, daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer mais um bloco
de notícias do Santa Cruz. Não é, Edilson Lima? Fica olhando o Face, as fotos aí, não é nisso, Edilson Lima. Oh, rapaz. Vamos falar do Náutico, 0, Cruzeiro 0. E o que é que faltou pra esse placar sair do branco? Faltou gol. Pois é, assim. Veja bem, o que é que faltou? Não, eu concordo com o Rodrigo. O que é que verdade? faltou A pro pergunta gol foi seca. sair? A bola entrar. Tarsis. Mas veja bem, querida chefe. Tarsis. Mas não foi. Olha, A pergunta que tu fizer. vamos Poxa. às notícias. A minha pergunta vocês entenderam, gente. Aquele filósofo pergunta idiota. Assim, você tá dizendo que a pergunta da querida Estela Soares foi Eu idiota. também entendi isso, tá? Eu também Foi uma entendi. pergunta muito simples, né? Não foi nada muito abrupto. Ou seja, não foi tão idiota, não. Rodrigo não foi tão Benson, Oi. o que é que o elenco do Náutico precisava fazer para poder sair o gol contra o Cruzeiro? Você pode repetir, por favor? Além da bola entrar, eu falei o elenco. Além da bola entrar, o que é que o elenco precisava fazer? Tirar a bola de Fábio. Tava chutando a bola em cima Gente, de por Fábio. favor, sem trollagem, responde a notícia. Vamos? Cara, Vamos, pede pra se ser o Rodrigo falado, não mas vamos responder, eu lá. respondo. Vai, Rodrigo. Não, o que faltou pro Náutico foi um jogador que fizesse gol. Pois é, Rodrigo, é isso aí. O Náutico entrou no 4-5-1, deixou o Araújo sozinho lá na frente. Claro, teve várias oportunidades, isso é Não verdade. várias, algumas. Não, mas assim, meu amigo, pro nível do jogo foram várias oportunidades. É porque o nível E do jogo perdeu foi lá embaixo. todas, Não, pois cara. é. Impressionante. Claro, méritos pro Fábio. Mas que o Araújo perdeu muito gol, perdeu. Aconteceu o que eu previa, né? O de um jogo preso, né, Vitor? A gente até comentava É isso. isso que eu ia falar agora. O esquema do Cruzeiro muito também defensivo, com o esquema do Náutico, o jogo ia ficar amarrado no meio campo. E também aconteceu, no caso do Derlei, o que eu também vinha dizendo. O Náutico não tinha aquele homem surpresa para surpreender. O Derlei ficou muito preso durante o jogo. E num lance único que o Derlei chegou, já causou muito perigo. Então, o Galo deveria rever a posição do Derlei no meio campo. Gente, o Derlei ficou preso, mas ele ficou ali marcando o Montijo e marcou muito bem, diga-se de passagem. Não posso dizer que anulou 100%, mas o Derlei fazia uma marcação ali perto mesmo do Montijo. Pois é. Não deixou o jogador tão livre quanto Mas veja só. poderia, levando muito Pois mais é. perigo ao Náutico. Concordo contigo. Então eu acho que nesse jogo ele pode até ter feito certo. Não sei se deve rever para os outros jogos, mas nesse caso eu digo que o Derlei entrou muito bem, e tanto é que foi um elemento surpresa quando ele pegava a bola e ia ao gol, porque ninguém esperava o Derlei largar o Montijo lá atrás e vir pro gol. Pois é, entendeu? isso que eu falo. E dava sim, Estela, para ele conciliar o papel de segundo volante com a marcação individual. Eu só achei que o Derlei não chegou tanto como ele chegava nos outros jogos. E isso fez falta ao time do Náutico. O time do Náutico ficou com jogadas previsíveis, né? Com uma jogada que o Cruzeiro marcou tranquilamente, apesar do Araújo chegar algumas vezes, o batalhador Araújo, diga-se de passagem, né? O Cleverson jogou bem, foi substituído até no intervalo. O Cleverson jogou bem aonde, tá? Eu achei que ele jogou bem. O problema é jogou que mal, não. o Cleverson não é um camisa 9 que o Náutico precisa. O Náutico voou com muita gente no meio campo. E a alteração do Galo, botando O Souza, Não. ele entrou com dois, Souza o e Rainer. depois o Rainer. O Galo botou o Rainer, que é um jogador de frente, Estela. O Cleverson, na minha opinião, se Então tiver era o bem... Gleidson que tava no lugar do Souza. Pois Sim, é. sim. E Foi o Gleidson. esse sim Aí Então, depois ele jogou não bem. trocou, ele botou Gente, o Souza no então lugar é do ele Cleverson. mesmo. É porque os novatos O eu ainda não Cleverson tô não jogou associando aos rostos. Mas vou te contar, viu? Era a bola, o cara pegava a bola, era um chutão pra frente. Não tinha meio campo pra se tocar a bola. Pois é. Isso a gente poderia ver se o Gleidson fosse o primeiro volante e o Derlei segundo. É isso que eu tô cobrando. O Náutico tem jogadores na característica que podem fazer muito bem esse cão de guarda, que é o jogador que protege os dois zagueiros. Não o Derlei. É isso que eu tô cobrando. Eu acho que o Derlei deveria ser mais aproveitado mais à frente. Era exatamente isso que eu ia falar, Tess. O Derlei fez sim um bom papel no primeiro volante. Pois é. Mas eu acho que o Náutico tem jogadores que podem fazer essa função e deixar o Derlei de segundo, fazendo com que ele chegue mais ao gol. Pois é, o próprio L. Carlos pode fazer isso também. E são jogadores que têm uma certa qualidade no passe. Tanto o Derlei como o L. Carlos e o Souza, o próprio Gleidson, que apesar de não ter feito uma boa estreia, é um bom jogador. Sempre jogou muito bem, é aquele jogador que faz o simples e que não joga para aparecer, ele joga pro time. Ele não pode ter feito uma boa estreia. Ou também não pode ter se adaptado ao Náutico, assim como o Diogo Oliveira, que é um bom volante, não se adaptou ao esporte. Isso acontece. Agora, o Gleidson foi nítido que não jogou bem, mas também vamos esperar para que o jogador possa chegar e se adaptar no Náutico para ele exercer um bom futebol que nós sabemos que ele tem. Só pra falar um pouquinho mais do jogo, o Tassi cantou a pedra aqui a semana toda.
Ele falou que o Náutico ia sentir falta daquele homem que tivesse aquela presença na área. E foi isso que a gente viu. O Cruzeiro com 3 zagueiros, o meio campo também povoado, então faltou aquele homem de referência. Mas até o meio de campo em si povoado foi até bom pro Náutico. O Lúcio, ele saía da lateral pra vir ajudar no meio campo do Náutico. Pois é, principalmente no primeiro tempo. Se o Náutico deixa o meio de campo livre, ia ser problema, cara. Qual é o papel do lateral no básico, ir na linha de fundo e cruzar? Mas cruzar pra quem? O Araújo é baixinho pra lutar com o Léo e com o Vitorino, né? E não ia adiantar no básico nada. Não ia adiantar em nada, ia ser dar aproveitar remédio com uma água falha, da né, jarra. Então o Lúcio foi pro meio campo, até pro pedido do Galo, que já viu que na lateral não era jogada pro Náutico. Com um homem de presença de área, que pode ser um cidadão que está voltando, já eu sei que você vai... fala. Aí sim você pode utilizar o Lúcio, que é um jogador que tem, apesar dos 33 anos, é um jogador que tem força e tem velocidade para ir à linha do fundo e cruzar. Assim como o Alessandro, que quando se recuperar, na minha opinião, vai assumir a lateral direita. Aí o Náutico vai ficar com as duas laterais fortes. Mas sem um homem de referência não adianta. Então o Lúcio foi pro meio para tentar alguma coisa nova, né? E não adiantou porque o jogo foi preso demais no meio campo. Até porque como o Náutico não tem essa bola de cruzamento, porque não tem o centroavante, o único modo de entrar na zaga do Cruzeiro seria pelo meio com infiltrações. Então por isso que o Lúcio saiu da lateral, foi pro meio campo para tentar fazer essa diagonal e entrar na área do Cruzeiro. Pois é, o Lúcio tentou fazer o que se o Derlei tivesse, tentaria chegar como surpresa ou chegar pelo meio, né? Isso é o que eu cobro, é o diferencial, é o inesperado no futebol, que às vezes define. Num lance o Derlei poderia chegar, sofrer uma falta, lembrando também a torcida o Cruzeiro alvirrubra bateu muito. Pois amigo. 43 faltas. Pois é. E lembrando... E um pênalti claro em cima do Ronaldo Alves. Pênalti, lembrando do segundo cartão amarelo que deveria ter sido mostrado ao Charles. Pois é. E foi retirado devido a uma ginga mineira, digamos assim. Afinal de contas, foi o próprio Charles quem fez a falta. E o Diego chamou a culpa, o Diego Renan. Deveria ter recebido o segundo cartão, seria o segundo cartão amarelo dele e, no caso, o cartão vermelho. Então, o que foi que aconteceu? Os jogadores souberam fazer uma ginga ali, o Diego chamou a responsabilidade pra si e recebeu o cartão, deixando o Cruzeiro assim na mesma estatística. A desculpa do Luiz Flávio foi péssima, porque ele disse que foi auxiliado pelo Bandeira, mas ele estava na frente do lance, né? Ele já tem um nome, é auxiliar. Mesmo o Bandeira aplicando, ele podia chamar a responsabilidade, dizer a falta é minha, eu vi, foi na minha frente. E não foi isso que ele fez. O Luiz Flávio se confundiu durante o jogo, deixou o jogo transcorrer com pancadaria para todo lado. O Amaral do Cruzeiro bateu o jogo todo, fez um pênalti claríssimo no Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves estava e é até uma justificativa do Ronaldo. Ele disse que nunca deixaria de tentar fazer o gol para se jogar, né? Ele foi empurrado pelo Amaral pelas costas. Zagueiro, né? E sabe. Ele foi empurrado pelas costas na hora do chute e o árbitro não viu. Foi um pênalti claro e o Náutico acabou sendo prejudicado. Olha, voltando ao jogo e ao segundo tempo, vale lembrar que após a entrada do Souza, eu acho que o meio-campo do Náutico funcionou um pouquinho melhor. Não sei se por conta da estreia do Gleison não ter sido tão boa ou se ele realmente não ter se adaptado, mas o passe de bola ficou melhor e o Náutico ganhou uma coisa, a bola parada. Tanto é que o Souza levou muitos perigos com bola parada ao gol do Fábio. Certo, gente? O Souza que tem essa qualidade. Agora também teve uma bola cara a cara, que se eu não me engano foi o Araújo que perdeu na cobrança de falta do Souza. Cara a cara, ele conseguiu chutar a bola por cima do gol. Mas ali eu acho que foi muito mérito do Flávio, porque o Araújo, ele tirou do corpo do goleiro, que deixou a mão e o Fábio pegou. O Fábio tem a característica de sair sempre fechando bem. Apesar que ele fez umas lambanças também. Não, era o que eu ia dizer. Afinal de contas, parecia que ele tava com óleo de peroba na luva. Porque justamente é o que eu ia falar, apesar de ser um goleiro que não me inspira confiança, mas de vez em quando ele tem uns lampejos assim de Tafarel de grandes goleiros. Gente, bem, eu tava no jogo, a torcida começou aos 15 minutos logo a se desesperar, certo? Começou a pedir logo pelo Souza, tanto é que o Galo atendeu no intervalo, retirou o Gleidson e colocou o Souza. E também entrou, quem foi o Rainer. O Rainer. Eita, quase que era Rainer. Olha, o Rainer que entrou e também ajudou bastante. Ele estava ali entrando pelas laterais, conseguiu chegar ali, e com a entrada auxiliar. Deles, o time meio que melhorou no segundo tempo. Não, o Ramon, na minha opinião, ontem eu acho que teve a pior atuação pelo Náutico. Pois é, aí eu me questiono, né? O Cleverson estava jogando melhor do que o Ramon e também tem a mesma característica de ser o camisa 10.
ele é menos técnico que o Ramon, mas é mais rápido. Para um jogo tão preso, eu acho que a rapidez deveria ser mais priorizada, essa é a palavra. A rapidez deveria ser mais priorizada do que a técnica. E o Ramon não estava bem. Eu só acho que o Galo errou aí nessa parte em ter tirado o Cleverson do jogo. Era pra ter tirado o Ramon. E o Rainer entrou, Esterinha, pra você ver como o Náutico precisa de um 9. O Rainer não é um jogador camisa 9, mas a equipe já melhorou. Imagina quando tiver um 9 fazedor de gols lá na área, e pode ser que o Náutico encontre o caminho das redes, né? E por falar em camisa 9, e por falar em gente chegando, teve gente anunciada já, pelo menos. Isso aí, o atacante Kim, ex-Vasco, ex-Atlético Mineiro e outros times também do exterior, tá chegando aí. Deve ser apresentado, se não me engano, hoje à tarde. Ele deve estar sendo apresentado no máximo amanhã. Como novo hoje não tem reforço expediente pro Náutico para variar. Além do domingo de folga, tiveram também a segunda-feira. Lembrando que o Náutico só volta a jogar dia 6, né? Dia 6. Na verdade, a Série A em si A Série A só volta dia 6. Então E também a Série B também. Faltam 3 jogos para fechar a segunda rodada, que só acontece dia 6 ou dia 5. A gente aqui na rádio podia se reapresentar também na terça-feira, né? De forma alguma. Era uma boa, né? Super apoio essa ideia. Olha, vamos debater isso depois. passar a ficha do jogador. O nome completo: Carlos Henrique Dias, mais um Henrique pra vida do Náutico, certo? Apelidado de Kim. Data de nascimento: 22 de junho de 1980, 1,78 de altura, é atacante, já jogou pelo Atlético Mineiro, pelo Al-Ali da Arábia Saudita. No daqui não, no Sport. Quem? Nancy, Não. Nancy de França, Al-Arabi do Catar e o Vasco, que jogou ano passado, em 2011. E ele que chega nessa mesma linhagem do Galo, né? Jogadores experientes, ele tem 31 anos. Isso. Ele não jogou no Vasco, ele passou Ele pelo chegou Vasco. pra disputar a vaga com o Alessandro, que fez um belíssimo gol de bicicleta, por sinal, e acabou não conseguindo essa vaga aí, ficou lá sobrando, o Náutico resolveu trazer ele. Mas ele tá sobrando lá faz tempo. Pois é, né? Bem, gente, Eu questiono, jogador aí é que chegou eu volto aqui a dizer. agora. Sinceramente, eu questiono a contratação desse jogador. Aí Galo faz, não, o time tá bem, o time tá entrosado, falta o matador. Aí traz quem? Kim? Não, Cara, e é eu acho que não brincadeira foi uma isso, contratação cara. do Galo, porque o próprio, Independente porque de ter o sido próprio Galo, disse não. assim. Passa pela mão dele. Certo, mas aí também tem diretoria, que a gente sabe o que aconteceu com o nosso, o ex-técnico do Valdemar. Náutico, o Valdemar Lemos, que todos passaram pela mão dele, mas Olha só. o Kim, que o próprio Galo disse foi o seguinte: é um jogador interessante. ele não Isso tem tudo, a né? característica também de ser o camisa 9. Ele é um que eu jogador ia falar. rápido. Então eu questiono, porque você tem Araújo, você já tem Siloé. Rainer, você já tem Siloé. Aí você vai com o Kim. O Náutico precisa no mínimo de 2 centroavantes de área. O Kim não tem essa característica. Então vai ficar jogador para muita posição, gastando dinheiro à toa. Porque À toa. se tem muito jogador numa posição, se você tirando ou não contratando 2 desses, já daria no mínimo para você trazer um jogador de área. Então é planejamento e também falta de visão. E por falar em gastar dinheiro, e por falar em jogador da posição no ataque, mas que não seja jogue do mesmo jeito, digamos Enrola assim, muito não, Com as mesmas características. com as mesmas características. Até a inicial é a mesma, rapaz. Temos como o nosso querido Tassi disse, a gente pode formar uma dupla de risos no Náutico. A dupla Kaká. Dupla Kaká. Quem é que pode estar voltando, Rodrigo Benson? O Chiesa... Quer dizer, cadê música de novela mexicana? Porque não esse inventa, aí... Não inventa, não. Não, Maria do Bairro agora não. Pois é, O o Marimar. Chiesa pode estar voltando mais uma vez, eu diria, né? Esse vai não vai de Chiesa tá complicado, amigo. Pois o negócio é, tá rapaz. sério. E os empresários do Chiesa deram uma ajeitadinha, vamos dizer assim, pra ver se finalmente acaba essa novela. Caiu 300 mil reais. Só 300 mil reais. Só, né? Antes, o Náutico era pedido 1.800.000 por 50% do passe do jogador. Agora caiu para 1,5 milhão por 50%. Vamos ver se dessa vez o negócio vai. Agora tem um problema, tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. Fale, Vitor, antes de eu completar a Fala, pedra. Rodrigo. Não sei se empolgou tanto pra falar logo. É melhor. É melhor não, né? Eu espero. Eu vou falar. A questão foi o seguinte: Homem de Melo entrou no meio Alexandre Homem de Melo, né? E Isso. eu na volto a me negociação. Estela, veja só, Estela Soares. Que danado tu fosse fazer nessa cadeira, Estela Soares? Nada. Então deixa o menino quieto. Voltando à notícia. Homem de Melo foi entrar no meio da negociação e a diretoria do Náutico achou ruim. E agora tá esse O debate. Homem de Melo que veio Pra está ajudar. ajudando, e o Paulo Vanderlei ainda faz questão de reclamar.
tá retado, Ou simplesmente seja, porque os o Homem de Melo conflitos entrou. pessoais é mais importante do que o do que Náutico. o próprio clube. É interessante a gente saber e o torcedor do Náutico protestar, ouvir e pedir uma explicação ao presidente por que a irritação se o Alexandre está tentando ajudar ao Chiesa chegar e a reforçar. E o- Esse sim seria um reforço pro Náutico. E o próprio Alexandre Homem de Melo disse, agora só depende do Náutico porque eu não movo mais uma palha. Pois é, olha, já Claro, perdeu pô, a o chance. cara vem pra ajudar E o recebe Chiesa um tapa sempre na cara deixou desse. claro o bom relacionamento com o Dele Alexandre. Com o Homem de Melo. A verdade é que a direção do Náutico já me procurou, pediu pra eu dar um auxílio também na questão financeira do Chiesa, mas eu preferi não me envolver. Ah, pensei que eram alguns questionários sobre a história do Náutico. Não, foi na questão. Lembrando que ele sabe de cair impressionante. Ele tem uma memória muito boa, eu diria. Nosso querido Vitor Noblar. Olha, gente, sobre a vinda do Chiesa, então, o que é que tá faltando, digamos assim, Rodrigo Benson? Tá faltando um Náutico fazer alguma coisa. Porque como o Homem de Melo fez, ele entrou na negociação, ele fez tudo certo, conseguiu conversar com os empresários do Chiesa para que houvesse uma diminuição no valor. Quando ele tá conseguindo encaminhar o Chiesa pro Náutico, aí chega a diretoria achando ruim. Quer dizer, os egos dos diretores tá falando mais alto que o clube. Isso não existe, cara. Detalhe, Isso é um absurdo. detalhe. O Chiesa que tá chegando dia 30. 30. Mas, segundo informações seja, aqui do João quarta-feira. Vitor, segundo informações do João Vitor, ele já chega amanhã ao Brasil, gente. Eu também conversei com o Chiesa no final de semana e ele disse que tá voltando realmente ao Brasil. Não sei se amanhã ou quarta-feira, mas tá Vou dar uma chegando. de Berdan. Que eu tô voltando. Né? Essa é a música de... Eu tô voltando. Realmente, Bem, é impressionante vocês dois cantando. Então, olha, bota água no continuando. Que eu tô voltando. Eu posso continuar com a informação? Não Pode, vai que um pode. tá chegando enquanto o outro tá voltando. Entendeu? O detalhe é o seguinte, gente. Ele disse que até o final dessa semana espera resolver. Só que os empresários do Chiesa deram intimação ao Náutico de São que... delegados? Bem, não sei. Foi a Não, palavra mas utilizada. nesse caso não precisa ser delegado pra dar uma intimação, não. Porque o Deu uma Náutico tá intimação complicado. ao Náutico dizendo que quer a resposta até amanhã. Oh, coisa boa. Certo? tá vendo? É Então, isso aí. o Náutico tem que se decidir se fica ou não com o Chiesa, se compra os passes ou não Lembrando do que o Chiesa. Sport tá precisando de um jogador feito Traduzindo, Chiesa. né? Náutico, pare de mimimi. E compre Compra logo. o caba. Porque, Pra ver sinceramente, 50%. foi todo esse processo, toda essa questão, desde o começo do ano que rola. Eu perguntei ao próprio jogador por que ele queria abrir mão de estar lá Perguntasse, foi? com a vida dele. Perguntei, com a vida que ele tá, porque a gente sabe, a gente E ele percebe respondeu. aqui. Impressionante, cara. Ok. Mas continue, Ivan, com o seu relato. A vida que ele tem lá, certo? Pra voltar aqui ao Recife, que a gente sabe, gente, comparado lá a vida de Sheik que ele leva a voltar ao Recife. Mas ia eu acho ter que uma coisa devia diferença. pesar. Lá não tem os canais que aqui tem. E é, né? Claro que não. Que É. coisa deve pesar, Rodrigo Benson? Não, depois dessa história dos canais é melhor deixar pra lá, esquece. Nada não. Lá não Lembrando tem que- algumas pessoas que aqui tem. Também tem isso. Enfim, continuando lembrando que o Náutico poderia estar numa situação melhor e poderia ter vindo com o Chiesa há muito tempo. Pois é. Por que eu tô falando isso? Que elas estão a patrocínio. Quem Pois é. parou pra reparar, ultimamente os uniformes do Náutico não tem mais um patrocinador master. Então, por que eu entrei nesse detalhe? Porque patrocínio não é pouco dinheiro, é muita coisa, chega a milhões por ano. Então, se o Náutico tivesse um patrocinador master, essa questão do Chiesa poderia ter sido resolvida há muito tempo. O Chiesa podia estar aí jogando desde o Pernambucano pelo Náutico. Mas não, o Náutico fica nessa, que é um valor absurdo pelo patrocínio master, e nenhuma empresa está disposta a investir. Lembrando que a fase do clube, querendo ou não é das melhores. Ó, O que lembrando poderia que ajudar bastante, desculpa Exatamente. interromper, a trazer agora o jogador. não é só o Náutico que tá sofrendo com isso, não. Flamengo e Corinthians, que na base são as duas maiores forças de futebol em relação, pelo menos, à torcida, também não tem patrocínio master. É verdade. Tem uma arrecadação maior, eu sei, mas não é só problema do Náutico. Quem? Não, mas aí fala do Náutico. Corinthians porque e Flamengo. É daqui, o clube daqui. Então a gente dá um pouco mais de dinheiro e fazer a questão do Náutico. Mas Não, existem outros eu sei. exemplos, lógico. Logicamente. Então, Rodrigo, fora Dando isso... fora ao vivo, né? Não, que é isso, meu filho. A questão Você é que, acha? pelo menos, o que foi levantado pelos torcedores é que, pelo menos, a camisa nova que foi lançada na É sexta-feira bonitinha. pelo Náutico, pelo menos não vai ter estampado aquele Tem patrocínio gigantesco que o no terceiro torcedor padrão. até a gente entende, mas que faz falta no Faz caixa do muita clube, falta. faz. E não é nem questão só de trazer jogador, até pra própria estrutura do clube em si. Ajuda também. É dinheiro, meu amigo. É dinheiro, meu amigo. O Ponto. Vitor sabe muito bem o valor do dinheiro, né? Pois amigo? é.
Parou? Vai até pra Parou? São Paulo assistir Parou? o jogo de Nadal Não ou é? de Federer, Se eu né? tivesse dinheiro, aí sim eu iria assistir Federer. Ou se alguém lhe pagasse. Estela! Porque se você ser chamado de caloteiro ao vivo é fora de série, rapaz. Impressionante. Rodrigo, mais alguma Oi. notícia do Náutico? Teve uma novidade, podemos dizer assim, né? Que é as T-Leaders. Quem estava no jogo sábado, né? Aham. Viu a novidade do Náutico. É, né, a letra O, a Team Leader, né, era bem parecida com a sua letra. Entendi agora. O comentário, eu não vi. É pela Teve foto aqui. necessidade disso, não teve necessidade. Pelo amor de Não Deus. teve necessidade que desse é comentário isso, maldoso. Que é isso? E pra mim foi um comentário maldoso. Comentário maldoso, Estela Mas Soares. deixa nesse Eu comentário estou decepcionado. maldoso Com você de lado. também. 7 garotas, né? Cada uma vestindo uma das letras do time. Tava lá animando a torcida alvirrubra, né? Durante o jogo, mas não resolveu muita coisa, não. Eu não sei se os Não jogadores... resolveu por quê? O jogo ficou no O 0 a 0. que você quer dizer que as meninas não resolveram pra usar o Virrubro? Não me explique. Não As quero meninas- saber. As meninas podiam ter distraído o Fábio Não é no verdade? momento de perigo. O Montijo Não na hora de um distraíram. ataque. Mas não, Ah, não resolveu entendi, de nada. O Náutico entendi, ficou no 0 a entendi. 0. Não teve animação. O Náutico ficou no 0x0. Não, Com as porque meninas. pra né? começo Não, de com as história meninas, faltou... eu sei que o jogo terminou 0 a 0. Pra Se começo foi de com as história faltou a meninas- organização das meninas Não, ali. Estela que reparou até na coreografia, Não, pois vale salientar. Com É certeza. assim. Não, gente, você tá na série. Você quer lançar as mídias, cara, é uma boa ideia, entendeu? Não tô recriminando por ser mulher, não. A questão é que tem organização. As meninas não sabendo nem pra onde iam na hora do intervalo. Ai, a gente vai por aqui. Ai, a gente vai por ali. Ah, você tava perto e escutou as meninas Eu falando. estava no gramado, estava trabalhando, por sinal, entendeu? Que lindo. Por isso que tu é meu orgulho, sabia? Aí é, né? Enquanto o Enquanto restante... o que, Estela? Fale. Né, Fale. Rodrigo Benson? Fale. vá, Beber, fale. Sábado. cair, levantar. Eu estava Foi? em casa Foi. sábado. Eu nem saí de casa sábado Não, pra falar um você negócio avisou desse. previamente e tudo mais. Mas eu avisei previamente. Enfim, Não, Você- dessa vez eu Edilson defendo. também estava- Eu todo mundo estava defendo sob meu aviso. companheiro Rodrigo. Ele avisou que não iria para o jogo, porque também era filho de Deus e tinha que se divertir. Ah, é, né? Então, tipo, só uma Sexta-feira a filha gente negocia, que não né, é de Deus, que Só sou eu, uma foi não, trabalhou, que foi eu fiquei trabalhar. em casa fazendo a cobertura do jogo. Olha É. aí. Vem cá, me responde uma coisa. Tinha ar-condicionado, Não. ventilador, tava no computador, tranquilo, deitadinho, sentadinho, de alguma Não, forma. Tava tava no- lavando o osso, com o computador em cima da minha cabeça, Então. digitando e lavando o prato. Pois é, então, meu Ixi, querido. E tu, naquele confortozinho, ficar mesmo Na beira do nível dos gramado. jogadores. Só É. assistindo o É. jogo. É. Estela, Tá. Sem pagar ingresso. Não. te conheço, Estela. É, vixe, Maria, é um perigo esse estúdio aqui, rapaz. É um Vitor perigo, Noblar, rapaz. assim, Gente, eu acho que a conselho- gente precisa falar do esporte ainda, então a gente pode dar uma pausa. Por favor. Só um detalhe, a gente já comentou do Santa Cruz, mas acho que vale a pena salientar. A Brahma conseguiu outra façanha impressionante. Parabéns a Brahma. Não, a Brahma merece aplausos. Ela pegou uma foto da carreata que aconteceu no Egito e botou na fanpage do Santa Cruz dizendo que tinha sido a carreata do bicampeonato, rapaz. Rapaz, foi nada. Foi. E a foto, Por isso as cara? piadas. estranhando. A bandeira do Egito, fanpage do Santa Cruz. Vou fazer uma piada É estilo. impressionante, Vou fazer uma não, piada a estilo Brahma- Alberdan. É, pô, tinha muita gente nessa carreata pra ser de Santa Cruz. Fazer uma piada estilo Alberdan. Assim, É porque. eu sei. Edilson, Eu como vamos dar setorista... uma pausa aqui agora eu Não, acho agora eu vou que a defender. situação vai- Eu não sou setorista, não represento a torcida. Represente. Eu sei. Pega leve, tá? Não, não pegue Eu leve sei. não, Tassis. Veja só. O que basta vocês verem é o número, né, do campeonato e tal, o número de presença. Então a torcida tricolor não demonstra sua força nem pro Facebook, nem pro carreata. Demonstra dentro de campo. Com Ok. essa a gente dá uma pausa, vamos lá. Danado foi isso. Eternamente estarei. Então, gente, voltamos agora com as notícias do Leão, certo? 0 a 0. Conquistou uma vitória, um empate ontem. Não, um empate Foi com Com quase a gosto mesma de coisa, vitória. meu amigo. Eu já fiz o trocadilho, por isso estaria. Vitor. É, eu acho que o importante agora no começo da competição é somar pontos, né? O Sport que veio do empate dentro de casa com um certo gosto de derrota, porque o Sport jogou melhor Melhor. que o Flamengo. Ontem foi um empate com gosto de vitória. Nunca é fácil pegar um Santos na Vila Belmiro. Apesar dos Independente desfalques. se o Neymar não tá jogando, se Ganso não tá jogando.
é um time forte, mostrou isso ontem com o Henrique, o Renteria, Bernardo, o Bernardo. Então, Gerson Magrão. foi um bom empate pro Sport. Novamente o time mostrou vontade, uma garra. E agora o Mancini vai ter mais de uma semana para trabalhar a equipe, tanto na parte tática, na parte física. Ontem, novamente, o Sport pecou na parte física. Vai jogar com quem agora o Sport? O Palmeiras, Ah, vai ganhar. na Vai quarta-feira. jogar com o Palmeiras, né? Na Tá quarta-feira. assim, Não, tá. não vai ganhar. Falando do jogo assim rapidinho, Vitor Noblar, o que deu para entender é que o Santos entrou em campo pensando que faria o gol a qualquer momento, quando quisesse. Mas pegou um sistema defensivo bem feito pelo Mancini. O Tobi, mais uma vez, de volante, jogou pra caramba, né? Agora, um ponto negativo do time do Sport, ele conseguia sempre atrapalhar as jogadas do Sport, foi o Thiaguinho, impressionante. Foi, o Thiaguinho errou passe assim. Meu Deus do absurdo céu. ontem. Passe de meio metro ainda. Com certeza o grande destaque do Sport nessas duas primeiras rodadas foi a questão defensiva do O time. sistema defensivo do Sport foi bem E demais. acho que quando você tem como a gente usa um negócio lá um termo lá em casa, quando a cozinha tá arrumada, Mas já vem termo da tua casa pra esse programa, né, bicho? posso fazer o quê, né, rapaz? Impressionante. Ah, ele mora naqueles templos da Grécia, né? Só os inteligentes viviam. Entender, senão. Meu filho, quem tem um esquema desse não pode ser burro, não, velho. Aí, fica na tua. Então, o Bruno Aguiar, o Ed Carlos e o Tobi têm feito bons jogos. Mais uma vez o Rivaldo, de lateral esquerdo, atuou bem. Também achei. Não gostei dele no final, tanto é que ele foi substituído porque se Cansou. machucou também, né? Cansou, né? Pois é. O Moacir fez uma boa partida do lado direito. Gostei do menino que entrou, o Reinaldo. O Reinaldo, com 5 Mostrou minutos. personalidade. Com 5 minutos pegou a bola assim, saiu jogando tranquilo. Pois é, ele fez mais coisa, na verdade, do que o Rivaldo fez É durante verdade. todo o Pernambucano e durante toda essa Série Na A. vida dele, talvez. Pois é. Nossa. Lembrando, Mas o verdade. Reinaldo entrou bem. O Marquinhos Paraná sentiu o tempo parado, sem jogar. Segundo tempo tava com a língua, meio palmo de língua pra fora. Não O aguentava mais nada. O Sport não conseguiu ter um poder ofensivo com o Felipe Azevedo e o Marquinhos Gabriel. Também os meninos até tentaram puxar alguma coisa. O Marquinhos Gabriel passou Sport errou longe muito passe, cara. passou longe da primeira atuação que ele teve contra o Flamengo, mas eu vejo a falta urgentemente do camisa 10. É verdade. Pro Sport. Se o Sport não tem um camisa 10 com um mínimo de qualidade no passe que o Thiaguinho, a Cigana enganou ele, essa é a verdade, infelizmente, tem que dizer, essa é a minha opinião. O Thiaguinho não conseguiu desempenhar bem seu papel no Sport, nem na lateral, nem de volante e nem de meia. Então o que ele tá fazendo ainda no elenco eu não sei. O Thiaguinho ontem, quando pegava uma bola, agora era coisa assim simples, cara. De você mirar um pouquinho o pé, virar e tocar. Era passe de 5 metros. Pois é, cara, ele errava, ele matou uns 3 contra-ataques do Sport. No segundo tempo eu botei em 3, no segundo tempo. Se o Sport tivesse uma qualidade melhor no passe, na saída, Não poderia, seria sim, surpresa o Sport ganhar o jogo lá com um camisa 10. Porque o Felipe Azevedo muitas vezes se sobressaiu sobre o Edu Dracena e o Duval. É verdade. Então ficou faltando aquele homem de ligação do meio campo pro ataque. Então ficou muito o Felipe Azevedo e o Marquinhos Gabriel isolados, entre aspas, e não puderam fazer uma boa partida. Mais uma vez eu gostei muito do Richelli. Jogou de novo muito bem, provando que o Hamilton não é tão insubstituível assim na verdade. equipe do Sport. Não, mas o Hamilton nunca foi um cara insubstituível. Não, Ele era mas um homem de pra- referência. pra Não, antes pra mim era era assim. homem de referência. Antes era assim, antes quando o Sport não tinha o Hamilton no meio campo, a zaga ficava meio que exposta, né? Com o Richelli, o passe dele ainda continua questionável, mas assim, a marcação Ele primorosa, o jogou Richelli, muito bem. que até agora no Campeonato Brasileiro é o líder de roubadas de bola. Pra você ver que o Hamilton não tá fazendo tanta falta, é isso que quer dizer. Eu não sei se quando o Hamilton voltar ele já vai tomar essa vaga do Richelli, já que o Mancini começou um trabalho agora e o Richelli vem mostrando Qualidade, né? muita qualidade, né? Então, Fala, uma informação fora do jogo, Vitor, não sei se você tá sabendo dessa informação. O Sport está tentando a contratação do Castito Ramírez, volante Sim, do Corinthians, né? O Sport fez o primeiro contato e o jogador, que não está sendo muito aproveitado pelo Tite, vai dar a resposta à diretoria rubro-negra. É um jogador importantíssimo. No Corinthians ele não tem muita chance porque ele tem uma concorrência pesada. Ele tem um Douglas, ele tem um Alex, ele tem o Danilo. Mas no Sport ele poderia fazer aquele papel, o primeiro homem entre os volantes e o meia. Verdade. O primeiro meia chamado, né? Geralmente é o camisa 11 do time. Então o Ramírez, se viesse,
ele que é peruano e sempre é convocado para a seleção, seria importante também já para essa formação mais sólida do meio-campo rubro-negro. Ele, mesmo com pouco espaço do Corinthians, quando entra bem. Tanto é que ele fez um gol Gol importantíssimo contra o Ceará o Ceará. ano passado, um gol de bastante rapidez e de inteligência. É um bom jogador. Não recebe muita chance no Corinthians por essas questões de os jogadores que estão lá ter mais qualidade do que ele. Mas aqui no Sport ele poderia sim desempenhar um bom papel e ser um dos armadores do time. A armação, que é o principal ponto, na minha opinião, até mais do que o ataque. A principal deficiência do Sport é a armação no meio campo. É verdade. O Sport que agora vai ter um tempinho pra treinar, já que já jogando na outra quarta-feira. Não precisa nem treinar, vai ganhar do Palmeiras. Não precisa nem treinar. Você bota tanta fé na vitória do Sport, hein, Tassi? Porque eu sou palmeirense e nos últimos anos a gente não tem... O Palmeiras tá tão ruim assim. E quando joga, né? Quando joga bem, ainda vem o árbitro e mete a mão, como foi ontem, mas deixa pra lá. E a verdade é que talvez esse tempo que o Sport terá de descanso, já que se reapresenta na quarta-feira, não na terça, mas na quarta, pode servir para duas coisas, né? O time começar a ter mais a cara do Wagner Mancini, que chegou agora, o primeiro jogo dele, né? Oficialmente foi ontem. Então tem mais a cara do Mancini. O que foi? Algum problema, tá? O microfone de novo fazendo aquela... E vamos ver se a diretoria agiliza as contratações, né? É por isso que eu tô falando, esse tempo que tem aí tem que contratar rápido, né? Porque a gente fala, o campeonato é rápido, mas como a gente volta a salientar, tem a questão do entrosamento. Então quantos mais rápido vir quando o jogadores campeonato melhor. entrar no tranco e ficar quarta domingo, o bicho pega. Pois é, o Sport que até com a entrada do Jamie tentou dar uma melhorada, né? Mas ficou naquilo. O Santos também não foi tão perigoso. Chegou, que eu me lembro uma vez numa falha do Magrão, que o Edu da Sena cabeceou a bola pra fora, numa saída errada do Magrão. E um ano no primeiro tempo que o Magrão pegou uma no primeiro tempo. O Magrão foi eleito o goleiro da rodada. Foi mesmo? Foi merecido. Cara, eu quase botava ele no Cartola. Caramba. Falar em Cartola, eu fiz só 29 pontos. Eu fiz 56 até aqui pontos. essa questão do Cartola, vamos pra notícia que é porque melhor? faz parte do campeonato também. Não, né? o que faz parte do campeonato são as notícias, é o que o torcedor tá esperando. O Cartola deles também estão concorrendo, não se minha esqueçam. expectativa pro jogo contra o Palmeiras é de ver o Reinaldo na lateral esquerda. Sinceramente, o pouco que eu vi do garoto, ele mostrou bastante personalidade. Lembrando, não tô comparando, falei a palavra lembrando, os velhos tempos de Dutra, né? Pelo porte físico ser baixinho e pela força no apoio. As poucas vezes que ele entrou, ele fez isso bem. No começo o Reinaldo até foi pro meio, né? Mostrou também que pode fazer aquele papel bem ali, mas a posição de origem dele é a lateral. Eu gostaria de ver o Reinaldo na lateral. Pode ser que com a semana de treinamentos ele ganhe a vaga. O Mancini olha o jogador e ganha a vaga. Eu tô curioso para ver esse jogador, e eu acho também que a maioria dos rubro-negros que prestou atenção bem no jogo viu que esse jogador tem uma certa qualidade. Pronto, e é isso aí, tá? O Sport se representa na quarta-feira e só joga na outra semana contra o Palmeiras. Eu falando do Náutico aqui, que gosta de uma folga, né? Só se apresenta na quarta. Mas aí são 10 dias de folga. Mas todos os clubes do Brasil, jogo. eu acho que o Náutico vai ser. O Náutico só volta amanhã, não é isso? Só amanhã. Na maioria dos clubes de Série A só voltam quarta-feira, sabia? 10 dias de folga aí é bom, né? Faz bem, recuperar o físico, até, como o Vitor falou, o entrosamento também, pode ser tudo ajustado nesses 10 dias, quem sabe numa terceira rodada, a gente já tem jogos um pouco mais nivelados, com um nível superior a esse início de competição. Pois é. E a gente espera que o Náutico e o Sport consigam a primeira vitória, né? O Náutico o Sport que tá um pouquinho melhor, né? Já que o Náutico perdeu uma e empatou outra, o Sport... Agora eu me lembro de alguém ter me dito o seguinte, que nas 3 primeiras rodadas... Eu acho que foi aqui no programa, que a equipe, que nenhum dos dois times conseguiriam fazer 3 pontos. Eu acho que não foi aqui, foi lá na redação. Se o Sport empatar, já vai fazer 3 pontos. Já fechou. Não, mas são 3 pontos de vitória, gente. Entendeu? Em nenhuma das 3 rodadas, das 3 primeiras rodadas, o Náutico conseguiria... enfrentar quem agora? O Náutico, vou dizer a você agora, o Vasco. Aonde? Na São Januário. Então a probabilidade do Sport fazer 3 pontos é maior do que a do Náutico. O Vasco em São O Januário Sport é joga muito em casa, forte. né? Com o Palmeiras, você Pois ainda joga com o Palmeiras E promessa de casa cheia, viu? Quarta-feira, às 7h30 da noite. Mas, gente, dando uma geral aí em questão de... Já que tá falando do Palmeiras, deixa eu falar do jogo Grêmio-Palmeiras que eu vi um pouco. Foi um jogo fraquíssimo. Vai ser a semifinal da Copa do Brasil. Pra você ver que pra chegar hoje na Copa do Brasil não baixa muita coisa, né? 2 equipes normais, nada demais. O Grêmio fez um gol numa bola parada. Como sempre, né? Como sempre, numa raspada do André Lima de cabeça. O Grêmio perdeu um pênalti. E no final, o árbitro Marcelo de Lima Henrique foi, no mínimo, covarde.
Porque o pontapé que o Gilberto Silva deu no Henrique, zagueiro do Palmeiras, dentro da área, a bola passou longe, cara. Foi brincadeira. Ele tava na frente do lance, ele não deu o pênalti. O Filipão saiu reclamando, mas eu acho que o torcedor do Sport que viu o jogo do Palmeiras, viu que não é esse bicho de 7 cabeças. O Palmeiras é uma equipe muito fraca. Que coisa, hein? Bom, então dando uma geral aqui nos resultados, o Flamengo, que jogou no sábado, ficou no 3x3 com o Inter. Foi um bom jogo. Lembrando que o Gilberto fez o primeiro gol do Inter. Exato, com a ponta da chuteira, Com a mas fez. ponta da chuteira. O Inter perdeu o jogo por 3x1, né? E empatou o jogo e por pouco não via. Eu diria que Podemos o jogo... dizer que isso dificulta a vinda dele pro Náutico? Com certeza. Com certeza, porque o Gilberto, quando entra, ele vem fazendo seus gols e, pelo que parece, o Leandro Damião vai Dá ser pra vendido sair. mesmo. E se o Leandro Damião sair, ele O não vem de Gilberto jeito não vem. nenhum. Pois é, e lembrando nesse jogo ao torcedor que gosta de futebol, que o Inter só tava sem D'Alessandro, sem Leandro Damião, sem Kleber, 8 desfalques. sem bola, 8 desfalques. Então foi uma vitória. O Ronaldinho saiu vaiado, ele que errou, foi brincar e perdeu a bola que deu origem ao gol do Dátolo, o gol do empate do Inter. Dátolo, que pelo amor de Deus, o que esse cara jogou. Então vamos é lá, brincadeira. a segunda rodada, todos os jogos. Flamengo e Inter 3x3 lá no Engenhão, certo, gente? Portuguesa e Vasco 1x0. Golaço do Golaço Alexandre, pelo amor de Deus. Foi lá no Canindé no sábado. Tem aqui esse que eu Atlético Goianiense e Ponte Preta, Golaço certo? do 1 Binda. a 1 lá no Serra É, Dourada. E o gol de Roger pela Ponte Preta. Náutico e Cruzeiro 0x0. Gol de ninguém. O Araújo poderia ter feito no mínimo uns 3, mas deixa pra lá. Santos e Sport também 0x0. Graças a Magrão. São Paulo e Bahia 1x0 pro São Paulo. Atlético Mineiro e Corinthians 1x0 pro Atlético. Joguinho muito fraco do primeiro tempo e o Atlético fez um golzinho. Mas o Corinthians foi melhor. Aí perdeu, né? Danilinha fez 1x0. Calma, Estela, ajuda chegando. Curitiba 2, Botafogo 3. Botafogo que... com 9 desfalques ganhou o Mesmo jogo. assim, ainda venceu, cara. E O Botafogo pra mim é a grande aposta de cavalo paraguaio nesse Brasileirão. Pois é, rapaz, você acha? Eu acho que ele não vai O segurar por muito presidente tempo, que não. deu uma mensagem Cavalo Paraguai. Cavalo Paraguai que começa bem e no Depois final. se cai, entendeu? Estela, falando rapidinho do Botafogo, o presidente deixou bem claro que o Sidoff tá perto de acertar com o Botafogo, viu? Aí sim, pode ser. Além de ser um bom jogador, Aí é uma vira um jogada de cavalo marketing holandês, né? impressionante, né? É a jogada de marketing. Além de também bom é importante. jogador, é uma jogada de marketing fora de série. Lembrando ao amante do futebol que tá ouvindo o pé no gramado, que o Dida acertou com a Portuguesa. O goleiro Dida, aquele mesmo goleiro do Corinthians, da seleção brasileira, volta, passou 2 anos parado, tá com 38 anos, tá magrinho, isso dá pra perceber. Fininho, e disse que volta rapidinho. E quem foi também pra Portuguesa pra ser o reserva do Dida foi o ex-alvirrubro Gledson. Tá, Que já tem recebido críticas o Gledson lá na Portuguesa, né? E aí a pergunta, a torcida já tá querendo a vinda logo do Dida. Interessante. Não, mas o Gledson não estreou também, viu? Só deixar claro. Já jogou a primeira rodada. Gledson jogou, Isso. tem certeza? Absoluta. Então, beleza. Se você tá dizendo, está. Eu acredito. Eu não vou duvidar Eu não vou nunca. discordar também, Nunca não. também. Completando a rodada, teve Fluminense 2, Figueirense 2 e o Grêmio 1x0 no Palmeiras. Isso aí, gente. Completando Palmeiras aí a rodada. roubado dentro do ônibus. Olha, vamos os 4 primeiros na tabela. O Botafogo tá com 6 pontos, o Vasco em segundo também com 6 pontos, o Atlético Mineiro também com 6 pontos em terceiro colocado e o Internacional em quarto colocado com 4 pontinhos. Desses Quem aí que já você está falou, na zona- rapidinho, na minha opinião, quem só vai se manter lá em cima é Vasco e Internacional. Quem já está na zona de degola, digamos assim, Ponte Preta em 16º com 1 ponto, Bahia em 18º com 1 ponto, Corinthians em 19º com nenhum ponto marcado e o Coritiba em 20º O também Náutico, com que é nenhum o O ponto. primeiro Palmeiras time- não tá na zona de rebaixamento. Não. Rapaz, esse campeonato O deveria Palmeiras acabar está em hoje. 14º com 1 ponto também. O Náutico é o primeiro time acima da zona do rebaixamento também. E o Isso. Sport O tá em Sport tá em 10º. O campeonato já deveria acabar, né? O Náutico e o Sport não caíram. Tá bom demais. O Palmeiras também não. Também não. Que maravilha então, rapaz. Tá tudo certo. Agora eu diria que pra mim o jogo da rodada entre a Série A e a Série B foi Bragantino e Criciúma, meu amigo. 4x3 pra 4x3 Criciúma. Que jogo aí, Lembrando sim. que o Gilmar Ginaldo fez gol, né? A Série B que vai demonstrando aí que o América do Givanildo vem forte, conseguiu a segunda vitória. 4x0 América em cima do Givanildo, CRB. que é o homem do acesso. Né? Pois é, Bruno Meneghel também fez gol. É interessante, eu usei jogadores Ele aqui. só consegue o acesso. Manter o time lá que é bom também.
Peraí, uma coisa de Mas cada vez, geralmente, sabe qual é o problema, Estela? Ele sobe com as equipes e aí não tem chance de continuar Não o tem, trabalho. vai subir depois. mais pra onde? Pois é. Sério, Estela. Estelinha, mudando um pouquinho do futebol pro basquete, a NBB já tá com a sua final definida, né, Vitor? É verdade. São José e Brasília farão a final. O São José derrotou o Flamengo e o Brasília derrotou o Pinheiros, né? Então vamos fazer a final. Graças a Deus, não é mais Brasília e Flamengo, que ninguém aguentava. É a mesma coisa de Rio de Janeiro e Osasco na Superliga Feminina Olha, de Vôlei. eu vou lhe contar, viu? Sinceramente, desculpa interromper aqui, mas cada um que fala uma coisa, cada repórter que fala uma coisa. Uns dizem que o Chiesa tá praticamente fechado com o Náutico. O outro já chega aqui e diz que não tem nada certo entre Náutico e Chiesa, que a proposta do Náutico foi igual a de 3 outros clubes. Mas pra onde é que o atleta quer vir? Náutico, né? Onde é que tudo influencia? Sua fonte fidedigna disse que ele vinha pra onde? Tava perto de vir pra onde? Pro Náutico. Então pronto, então a gente rapaz. vamos esperar. Cravamos o martelo. Ultimamente a gente tem A acertado gente tem algumas acertado coisas aqui. umas impressionantes, viu, cara? A gente devia ganhar uma Placar, credibilidade a desse gente não negócio. acerta não. Contratação é aqui Ah, mesmo. é. É, Queda, o pai. furo vocês dão certo, né? Não, a história É, de não. Já bem. Furo foi Somos você e o Verdão. jornalístico. Furo Você foi é o Verdão. Verdão que fica dando os furos por aí. que A é meio Bárbara se complicado. assustou aqui agora, gente. Olha, Tá Furo é vendo? furo jornalístico. Olha, falando sobre NBB ainda um pouquinho, não é só a arbitragem do futebol que tá com problema, viu? Até a arbitragem brasileira do basquete tá fazendo besteira. Último lance, faltando 2 segundos. O cara demorou uns 5 segundos pra fazer o ataque. Já era pra ter E o terminado a cronômetro partida. não zerou, né? Pra loucura do time do Pinheiros, que venceu na sexta-feira, mas ontem foi derrotado em São Paulo pelo Brasília, do Guilherme Giovannone e do Nezinho, que jogaram muito. Foi uma falha grotesca. E o UFC, gente? Bom, só rapidinho antes da gente terminar aqui. Não tô terminando, tô falando de UFC. Não, pra que saiu do basquete, mas antes de terminar de vez o assunto futebol, não sei se vai ter mais alguma coisa, as meninas do Vitória foram desclassificadas da Copa do Brasil rapaz, de futebol feminino. infelizmente, cara. Perderam pro Centro Olímpico. Empataram, Quer dizer, né? perderam pelo jogo de 1x0, empataram em Empataram 1x1, de 1. acabaram saindo. Então, a final da Copa do Brasil de futebol feminino vai ser entre São José e Centro Olímpico. O jogo da finais vai ser dia 2 e dia 9 de junho. E o UFC, vocês viram o VT de Cigano? Não, assisti É ao vivo, brincadeira. meu amigo. Eu assisti ao vivo e foi Todo fora de mundo série. sabendo do resultado e eu torcendo como louco, sem saber de nada. Foi No mesmo, meio foi. da luta, meu colega me mandou uma mensagem: Cigano ganhou. Eu perdi a madrugada esperando a luta. Lembrando que Cara. a Plim Plim deu um show de transmissão, viu? Foi Oh, impressionante. com certeza. Pois é. Foi, Bastidores e tudo mais ao vivo, fora de digamos série. que foi uma coisa ao vivo que Ao vivo nenhum pra lá. outro conseguiu. Eu só gostei de uma coisa assim na luta. Claro, o Júnior venceu, o Frank Mick falou a semana toda que ia estraçalhar o Júnior e apanhou. O cara se defende muito mal, né? A gente vê que na hora da trocação o Frank Mick era péssimo na luta e o Júnior Cigano se aproveitou disso. Chegou a certo momento até de... Pois é, chegou o momento até dele ficar administrando a luta. Mas no final, vocês não, percebem aquele quando o Frank... cascudo que ele O deve- cucuruto, rapaz! Aquilo foi um cucuruto! Eu vibrei demais com aquilo. Pelo amor de Deus, que cucuruto bem Lembrando que dado. Stella refez a cena que Lá em Edilson casa, agora. lá em casa o termo é vulcão. É mesmo? Cada casa que diz. Rapaz, e o Agora problema, tem o e Frank na hora Mir. do cucuruto, o Frank me botou a mão na cabeça e fez, ai, tá bom! Acabou já! Ai, Mas foi assim, o bonito, Frank Mir hein? deveria ser temido, porque nas duas oportunidades que ele teve, ele tirou o título, o cinturão sendo um pra Minotauro. Então assim, o cara merecia respeito, apesar de ter Ele falado muita quebrou o besteira. braço de Minotauro, meu amigo. Pois é, né? Pois Bom, é. o Minotauro, lembrando que é treinador, treinador do Cigano. Exatamente. A galera tava até chamando de revanche a luta, mas o Cigano falou, não, respeito muito meu treinador, mas eu tava lutando pra defender o meu cinturão. Pois Então, é. O cara mandou bem aí. O Júnior Cigano, que, pelo amor de Deus, a resistência e a rapidez, apesar de ser grande, né? Ele tem uma rapidez muito Rápida. rápida. Não, uma rapidez muito rápida que é, rapaz. Uma rapidez muito incomum. Ele é muito rápido. Ele arma É o... quase um Sonic da vida. Ele arma o direito e quando você menos espera, o soco entra, cara. Então o Frank Mir foi um bombardeio. O Frank Mir que não conseguiu levar o Júnior Cigano pro chão e levou, foi um cacete Bom, bem dado. 5 brasileiros lutaram, na verdade só o Cigano e o Glover Teixeira, que estreou no UFC, que venceram. Os outros 3 brasileiros acabaram perdendo. Eu diria que um destaque da derrota foi o do Pezão, que tava lutando de olho fechado de tanto sangue que passava pela cara dele, meu amigo. Ali foi fora de série. Então, Lembrando que, infelizmente, eu fiquei muito sentido com essa notícia, porque eu tava esperando o cacete que Vanderlei iria dar no Vitor Belfort, pelo menos a minha torcida parece.
não vai ter mais a luta entre Vitor Belfort e Vanderlei Silva, né? O Vitor quebrou o pulso e vai ficar 4 semanas afastado, então, ou seja, a luta já era com o Vanderlei Silva. Eu que tava torcendo tanto. Já era, não foi adiada, né? Não vai ser mais o UFC 147, foi adiada a luta. O Vanderlei que perdeu quase 15 quilos pra estraçalhar Vitor Belfort, rapaz. Mas lembrando que a luta do Anderson Silva e do Sonnen continua de pé e todo mundo... E ele estava lá em Las Vegas assistindo a luta sábado e foi muito vaiado quando o telão mostrou ele. Quer dizer, assim, ninguém gosta dele. O Sonnen né? foi muito vaiado, cara. Ele é o Vitor Belfort americano. Quando ele desceu um pouquinho do salto, para com a prepotência, quem sabe o povo não comece a pensar em gostar dele um pouquinho Será só. que o povo do TUF lá, da equipe dele, gosta dele? Não Porque, sei. assim, ele consegue uma inimizade tão grande, tão facilmente, que eu acho que nem o povo do TUF vai muito com a cara dele. Tô falando é o Vitor Belfort americano. Lembrando que do Vitor Belfort aqui, ninguém também gosta não. Só a Estela mesmo. Não, eu particularmente... Digamos assim, eu torço pelo time verde. Eu só torço pelo time verde do TUF, gente. Ele é o treinador, então eu torço por ele também. Ok? Tá, Só pra lembrar a história também que domingo agora começou o Roland Garros, que é o grande slam do Saibro. Pois é. O Nadal que pode ser heptacampeão. Eita, Se vai tornar- passar o Náutico. Se tornar o único heptacampeão do torneio. Então não vai ser mais ex é luxo, então é hepta é luxo agora. É isso aí. E tem alguma coisa Brincadeira, é de um tênis? torcedor do Náutico, pelo amor de Deus. Oi? Tem alguma coisa do tênis? Não, isso aí que ele acabou de falar foi futsal. Não, eu sei, mas eu tô perguntando das outras modalidades. Não. O tênis, o Federer estreou, o Djokovic estreou. Tudo em ordem. E na... Tudo em ordem, né? Ainda Ganharam tranquilamente. É o normal, Como ganharam. é esperado, né? A final da Conferência Oeste da NBA começou ontem também, com o San Antonio Spurs abrindo 1-0 no Oklahoma City. Poxa, Ok, que show. Então, podemos encerrar por aqui? Só uma coisa, teve a corrida também de Fórmula 1, o GP de Mônaco. É mesmo, é porque o Berdan não tá, meu. Se o Berdan tivesse... O GP de Mônaco, onde o Mark Webber venceu o 6º piloto a vencer uma sexta. Então, 6 pilotos diferentes venceram essas 6 primeiras. Então, um marco histórico aí nos 63 O anos. Massa da ficou em Fórmula 1. sexto, foi? Ficou em sexto. Pontuou. Vai ganhar a próxima corrida. Ou é Massa ou é Schumacher. Anota aí. Lembrando que Schumacher fez uma profecia, né? Ele disse que ia fazer a pole, ia largar em sexto por causa da punição e que venceria, mas ele abandonou a corrida na volta número 64 por problemas no carro. E o Bruno Senna ficou em décimo. Sétimo, Ficou em não. décimo. Ele ficou em décimo, o Massa em sexto. Tá certo. Tá certo. Não tô duvidando, não. Tu tá com o computador aí, pô. Pois é, e meu computador... Sim, aí completando o pódio, né, além do Weber, teve o Nico Rosberg e o Fernando Alonso que passou o Hamilton nos boxes. A Ferrari fez um pit stop impressionante e deu o terceiro lugar ao Só Alonso. erram com o Felipe Olha, Massa. nem 10º, nem 7º. O Bruno Senna ficou em 13º. Não, ele largou em 13º e subiu pra 10º logo na largada, porque teve várias batidas. Você e teve tá olhando- o safety car Eu entrou tô olhando pelo na corrida. Globoesporte.com. Tá olhando a classificação final da corrida. Você tá lá- Classificação você no tá Mundial olhando de grid Pilotos largada, após não? 6 de 20. Não, Ah, não, você eu tá tô... vendo a Ela classificação tá geral, não foi nem a corrida, já é a pontuação já que ela tá olhando. Meu Deus. Show de Se bola, for dar Mistela. informação, dê a informação Tem a certa. informação certa. Pois Tá é. bom, gente. Depois, não, mas depois Me tá de redimo futsal do meu e erro. futsal society, tá tudo certo. Vamos encerrar o programa? Vamos, meu amor. Tá bom, então. Antes que voe sandália por aqui. Né? Afinal de contas, eu peço pra Bárbara se afastar um pouquinho e aí eu acerto em você. Com gosto. Cassius, meu amor, um beijo pra você. A gente se encontra aqui amanhã, 1h da tarde, certo? Tem beijo pra você? Tem. Tem o dele foi tipo, já que você perguntou, né? Um beijo e um abraço. Quem quiser, sinta-se beijado nos nossos ouvintes, né? Um abraço pra todo, beijo pra Aninha que tá escutando o programa lá no apartamento. Um abraço pra Manu. Um abraço pra... Pra Um beijo e um abraço também pra Manu. Por que Manu ganha um beijo e um abraço e a Aninha só ganha um beijo? Porque eu errei, era pra ser um beijo pras duas. É, pois é. O bom é que todo mundo se cala pra Edilson falar, mas assim, Edilson tá sem microfone. É, né? um beijo pra Aninha, pra Manu e um abraço pra todos os ouvintes do Gramado. Amanhã a gente tá de volta. Tá bom, Rodrigo? Positivo, Cidão. Ok. Rodrigo Benson, Diga. boa tarde pra você. Boa tarde pra você, boa tarde ao nosso querido Hitchcock Edilson Lima, ao Tarso, ao Alberdão, aos nossos ouvintes, a Bárbara que está Quem aqui é o hoje. Berdan? Cadê ele? O Alberdão deve estar nos escutando, eu acredito. Tá não, ainda tá no primeiro barco. Então, Alberdão, sinta-se abraçado onde quer que você esteja. Um beijo pra Bárbara que está aqui hoje acompanhando o programa. E um beijo pra Tomatinha que também está escutando a gente. E mandar um abraço pro Lucas que resolveu escutar o programa no final só pra pedir um abraço dele. Então, Lucas, um abraço, viu? Um abraço, Lucas. Ok. Vitor, um
beijo pra você. A gente se encontra amanhã, 1h da tarde. Um beijo, Estelinha. Um abraço aos amigos da mesa e convidada, tá certo? Um beijo pra Darília. Vou mandar um beijo Ela está escutando hoje, não? Não. Você disse que ela ia escutar. Não que ele saiba. É. Eita mesmo, né? Então vou me policiar a partir de agora. Mandar um beijo pros meus pais que na quinta-feira completaram 26 anos de casado. Arrasou, que hein, cara? lindo, Mais 10 de parabéns. namoro. É mais 50 anos aí, tá certo? Sensacional. 26 com mais 10, 50. Ainda bem que ele rapaz. faz publicidade e propaganda. E olha que ainda assim mexe com Ei! números. Boa tarde, Estelinha. Boa tarde, Adilson também. Boa tarde, Bárbara. Obrigada aqui pela presença hoje, certo? Beijo pra Tomatinha, que tá aqui sempre acompanhando a gente. A todos os ouvintes que acompanham o Pé no Gramado. São, digamos que, ouvintes fiéis do programa, né? Acompanham sempre. Agradecer também a todo mundo que acompanha o site. Alcançamos 2.000 visitas. Mais de 2.000. Então, olha, estão de parabéns. A equipe também tá de parabéns. Então, gente, pra encerrar o programa de hoje, qual a música, Edilson? Dá pra largar o celular? Eu queria fazer um protesto antes de acabar o programa. O quê? A gente só presta homenagem a quem a gente gosta, não é verdade? É verdade. Vocês concordam comigo? Claro. Lá vem. Você concorda, Bárbara? Eu hoje pela manhã... Bárbara balança a cabeça, vale lembrar. Ela concordou aqui. Hoje pela manhã eu fiz uma homenagem a Edilson Lima pelo Facebook. E ele fez... e ele fez questão de denunciar minha homenagem como spam. Edilson Lima, isso enfraquece a amizade, Edilson Lima. E o beijo de Mônica Tavares? Beijo. 1, 2, 3. Um beijo, Mônica Tavares. Esse beijo foi tão Bem, safado, gente, hoje cara. vai ficar em A segurança, intenção é Pichote, certo? Ah, tá certo. A gente se encontra amanhã, 1h da tarde. Eu sou a Estela Soares e quero agradecer a presença de todo mundo. A gente se encontra amanhã. Beijo. Tchau. Você me deixar, escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar. Se quiser conversar na nossa cama, porque sei que tudo isso passa. Você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem.